E a adolescência? A adolescência normalmente já tem um agravante muito grande, que é o choque social, etc e tal, Sim. mudança de ciclo de vida. Como é que se observa essas patologias na adolescência? Tá. Na adolescência, a gente vê ainda uma gravidade maior por conta de esse conflito. A adolescência já é um momento que o adolescente, a criança, nessa transição para a adolescência, vai ter muitos conflitos, as mudanças hormonais. Quando a gente avalia as crianças autistas nível 1 de suporte, a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto maior o nível, maior a necessidade de auxílio para a vida diária. A gente percebe que o nível 1 às vezes tem um sofrimento maior que o nível 3, porque vai perceber a diferença, o preconceito, o bullying, a diferença no tratamento. Então, o nível de suporte não quer dizer nível de sofrimento. Às vezes, um nível mais baixo de suporte vai ter um sofrimento maior. E o que é importante a gente falar? Que as meninas são pouco diagnosticadas na primeira infância, porque elas conseguem fazer o masking, que é o mascaramento. Olha. Então, elas passam a primeira infância sem diagnóstico. Isso predispõe, não vai ter tratamento, predispõe a outras questões, como ansiedade, depressão, às vezes transtorno de personalidade. Ela pode abrir esse quadro, e esse quadro vai chamar mais atenção que o autismo de base. Então, por isso é muito difícil. A gente ter esse diagnóstico na primeira infância e às vezes vai ser tratada ali na adolescência, adulto jovem, por uma outra comorbidade que surgiu por não ter sido tratada adequadamente na infância. Entendi. E isso agrava-se com o passar do tempo? Sim, porque se a gente não tratou a base, às vezes uma depressão, uma ansiedade que pode gerar pensamentos negativos, ações autolesivas, isso tudo pode gerar se um comportamento. Isso, essa exatamente. Onda de adolescentes exatamente. Que se corta isso aí, Exatamente. tudo vem disso? Vem disso, muitas vezes. Claro que pode ter um diagnóstico à parte, né? Uma adolescente pode desenvolver um quadro de ansiedade, um transtorno de personalidade, uma depressão, que vai ter esse quadro de automutilação, mas às vezes um autista também pode desenvolver isso. Doutora, vocês prescrevem remédios, fármacos ou quase não? É só mais o trabalho interativo mesmo? Na minha abordagem, eu prescrevo um mínimo de medicação. Eu tento avaliar todas as comorbidades que podem interferir nesse comportamento. Por exemplo, uma criança que às vezes não consegue se comunicar, não consegue relatar uma dor, um refluxo, uma dor abdominal, ela pode ser diagnosticada só pelo autismo e receber esse rótulo e a partir desse momento receber medicação para o autismo. E a gente não tratou a raiz do problema. Sim. Isso tende a se agravar, né? Então, se a gente começa a utilizar um medicamento que vai acalmar, um medicamento de controle psiquiátrico, às vezes vai trazer uma calma para esse paciente, mas não necessariamente eu tratei a base desse problema. Isso pode se agravar com o tempo. Então, qual é a minha abordagem? Eu tento avaliar o paciente como um todo. Qual é a alimentação, se tem alergias alimentares, se tem, por exemplo, refluxo, se o intestino funciona bem, se é uma criança que consegue dormir adequadamente, porque isso também vai gerar, muitas vezes, uma agitação, que às vezes não é TDAH, é excesso de tela, falta de sono, falta de uma rotina. Então, tudo isso pode gerar quadros que propiciam, talvez, um diagnóstico que não seja tão assertivo. Entendi.